falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus como Deus não mandou. Só pra dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mentir em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus, o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Gente enganada, ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou. Dizem conflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Boa noite, a paz. Estamos mais uma noite aqui, né, fazendo a vontade de Deus. E antes de eu começar a mensagem de hoje, que é uma mensagem um pouco forte, né, eu sei, eu queria falar que Deus tocou no meu coração, que tem gente que fica perguntando por que eu não faço a oração ao iniciar a mensagem. Então ele mandou responder e eu estou respondendo. Eu não faço a oração ao iniciar a mensagem aqui no vídeo, porque eu já faço antes de ligar, aí por isso que eu não faço ao vivo a oração. E por isso que eu só finalizo com a oração, mas eu não deixo de apresentar a Deus de forma nenhuma. E outra coisa que eu queria falar, no caso na minha saudação, é que assim, só para lembrar, até porque o tema hoje é um pouco forte, né? Então, para lembrar, o meu nome é Sheila, não sou pastora, não sou missionária, não tenho nenhum cargo ministerial, mas como ontem foi falado a mensagem, Samuel, ele estava se preparando lá com o sacerdote Eli. E teve o primeiro momento dele onde Deus começou a querer falar com ele para passar o recado para Eli, e até aquele momento ele não tinha aquele contato com Deus. Então sempre tem a primeira experiência, a primeira vez. Então pode ser eu que Deus queira usar agora para passar essa mensagem para vocês e para mim, que estou aqui também aprendendo junto com vocês. Então a mensagem de hoje é falso profeta, dízimo, oferta e voto. Eu vou começar, eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, como que eu faço para mim poder explicar para as pessoas de uma forma assim reduzida sobre uma mensagem assim tão forte? E aí eu pensei, seria tão bom se as pessoas começassem a ler a Bíblia, porque aí elas teriam conhecimento, seria muito mais fácil, porque aí tem vários versículos que eu poderia estar falando hoje à noite, que poderia estar comprovando o que eu vou falar, mas se não der, no caso, para me citar todos os versículos, para estar confirmando o que eu vou falar, depois eu coloco aí, se for necessário, e vocês leem na Bíblia, porque tudo está escrito na Bíblia, como eu falei antes, né? Então vamos começar hoje falando em Romanos, capítulo 10, versículo 11, que fala assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação?
De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo porventura, Israel não sabe? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aquele que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Então aqui Deus já fala na palavra que ele não deixa ninguém confundido. As pessoas, elas só se confundem quando elas não têm conhecimento da palavra, quando elas não lêem a palavra, aí elas ficam confundidas. Porque ela vai para um lugar, escuta uma coisa, vai para outro lugar, escuta outra, e aí elas não vão comprovar na palavra, aí deixam elas confusas. E aí, para comprovar mais um pouco, aqui em Marcos capítulo 13, versículo 22 fala assim: porque se levantarão falsos Cristo e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os meus escolhidos. Aqui em Marcos fala, né? E aí, em Deuteronômio também fala, tudo isso eu estou falando para comprovar no caso que eu vou falar hoje. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 fala: e disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, e nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenho temor nele, nesse profeta. Então quer dizer, se o profeta profetizar algo na sua vida ou na minha vida e essa palavra não se cumprir, então quer dizer que então aquele profeta talvez não seja enviado por Deus. Por que eu vou falar talvez? Porque eu vou explicar. E deixa eu ver aqui se eu pego mais um versículo para mim já começar. Aqui em Hebreus, capítulo 10, 25, fala assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximando aquele dia. Hoje em dia, tem muitos falsos profetas, né? Tá cheio. Em todo lugar. E as pessoas, elas ficam confusas, porque muitas das vezes elas querem servir a Deus, mas tantos profetas, tantas igrejas, que elas não sabem aonde elas servirem. E assim, não é difícil, é que tem muitos versículos, mas se eu for ler, vai ficar muito longo o vídeo e talvez cansativo. Mas você procure ler a Bíblia que você vai saber. Primeiro, para você saber se é um falso profeta, você tem que ver a vida dele. Quando você for congregar em uma igreja, você tem que ver como que é a liderança daquela igreja. Se aquela liderança, ela vive da forma que ela prega. Isso daí é um dos sinais que você pode comprovar se é um falso profeta, se é uma igreja que você deva congregar ou não. Porque se a pessoa prega algo, mas o comportamento da pessoa comprova de outra forma, de repente lá no púlpito tem uma pessoa que fala mansa, humilde, prega o amor, prega o evangelho, mas o comportamento dela, entre os amigos, entre o trabalho, entre o seu dia a dia, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que não transmite amor, é uma pessoa que não transmite compreensão. Então, ela é uma falsa profeta, porque lá em cima ela prega o amor, a paz, a união, e ela está vivendo outra coisa. Então, esse é um dos tais que você pode estar vendo, que você não deve seguir. Por que eu devo falar isso? Porque quando Saul começou a distanciar, desobedecer a Deus, ele era líder, ele era rei. Ele começou a desobedecer a Deus, o povo de Israel começou a se preocupar. Porque o povo de Israel sabia que quando a liderança estava desobedecendo a Deus, então o povo ia mal. Porque aí os prodígios de Deus talvez não iam acontecer, eles não iam ganhar mais a guerra. Então quando o povo percebeu que Saul estava indo em direção errada, que não estava obedecendo a Deus, eles já começaram a proclamar a Deus: Senhor, manda outro rei para estar aqui conosco, porque Saul está perdendo o juízo. Então, dessa forma, você já percebe que é muito importante que qualquer da sua liderança, ela
ela esteja assim, santificada, tudo. Não é necessário ser perfeito. Muitas das vezes que nem a gente viu aquela pastora que acabou se matando porque ela se exigia muito dela, ela queria tanto preservar as almas que ela mesmo se entregou com medo de escandalizar, de almas desviar, e ela mesmo se entregou, perdeu a fé, sei lá, ela desmoronou, vamos dizer assim. Então, a liderança, ela não é necessariamente ser perfeita, mas às vezes uma falha, outra falha, talvez é tolerável, mas a pessoa o tempo todo, ela prega uma coisa ali, e ela não vive o que ela prega, isso daí é muito importante. Aí você fala assim, como que eu sei se a pessoa, quando ela faz uma profecia na minha vida, que nem já aconteceu comigo mesmo, eu testemunhando, uma pessoa uma vez fez uma profecia na minha vida e eu fiquei tão, assim, alegre, eu criei uma expectativa com aquela profecia, e a profecia era para aquele mesmo ano. Falou assim, até o final de dezembro você vai conseguir a sua bênção que você tanto deseja. Então até ali eu não tinha esperança, mas eu criei uma expectativa tão grande, e eu fiquei esperançosa. E chegou quase o dia e nada de acontecer a minha profecia. Eu falei pro meu esposo, não tá acontecendo. Ele, calma, até o dia 31 de dezembro. Porque quando Deus fala, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que fala que Deus, quando ele fala, aqui ó, em Números, capítulo 23, 19, fala assim, Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falava e não confirmava, mas muitas das vezes é nós, os próprios homens, com as nossas atitudes, que a gente desiste das promessas de Deus. E naquele fim de ano, foi um fim de ano assim, aquela minha expectativa, eu frustrei com aquela expectativa. Não aconteceu naquele ano, não aconteceu naquele outro, e aí não, de forma nenhuma veio na minha mente que aquela profeta que profetizou foi falso. Por quê? Estava comigo uma outra pessoa e na vida dela aconteceu o que foi a profecia. Acho que Deus permitiu isso justamente para mim ter essa noção. Aí eu concluí que o quê? Que eu não estava obedecendo a Deus. Porque na palavra de Deus, Ele faz promessas na vida da gente. Só que as promessas só não se cumprem quando quando o profeta é falso, mas o profeta dele ser falso, antes de você saber se o profeta é falso, você tem que ver a sua vida. Se você está obedecendo a Deus, se você está andando conforme Deus exige de você, então o erro não está em você. Então você vai analisar a vida dos profetas, das lideranças da sua igreja. Se essas pessoas que lideram a igreja, aí você começa a observar o comportamento, se é o que ela vive, é o que ela prega, como que é a união da igreja, tudo. Aí você começa a ver esse lado aí, e aí você começa a comprovar se o erro é seu ou se o erro, de repente, é da igreja. Aí, como eu falei aqui, que a gente não deve ficar sem congregar, porque hoje em dia tem muita gente que não está mais congregando, não vai na igreja, fala que busca Deus em casa mesmo, mas não tem como buscar Deus em casa, porque não tem como você se alimentar da palavra sozinho. Você tem que ir para você ver o testemunho, para aumentar a sua fé, para você se fortalecer, e muitas das vezes Deus vai dar discernimento da palavra para outras pessoas, você vai ler e você não vai ter discernimento, então você vai enfraquecendo e você vai morrendo na fé. Então, por isso que é muito importante você não deixar de congregar. Se de repente, aquele lugar que você foi congregar, você viu que ali não condiz com a Bíblia, por isso que é importante você ler a Bíblia, para você saber se você está congregando no lugar que Deus se agrada. Porque muitas das vezes você congregar no lugar que ali, de repente, não está obedecendo a Deus, a liderança, alguma coisa assim, e a sua vida não vai para frente, então você tem que tomar uma atitude na sua vida. Aí, eu vou falar também, eu já falei, né, algumas coisas que poderia ser falsos profetas.
É muito fácil. Eu mesmo, como todos sabem que eu já estava compartilhando aí, eu estava... não é errado você... enquanto você está procurando uma igreja para congregar, não é errado você ir em uma, em outra, para você conhecer. Que nem eu fui em uma que falava assim, que não existia o Espírito Santo. Porque a pessoa falou assim, essa história de pentecostal, não existe Espírito Santo, porque se a gente que é homem não entende essa língua dos anjos, então isso daí não é de Deus. Então naquela igreja, eles não utilizam isso. O que eu fiz? Eu fui na Bíblia, pesquisei, e lá na Bíblia está escrito, os dons do Espírito Santo, quando você fala em línguas estranhas, é porque você está falando direto com Deus. Então eu já descartei a possibilidade daquela igreja de eu congregar lá. Então, em todas as igrejas que eu fui passando, eu fui comparando com a Bíblia, que é isso que a gente deve fazer. Muitas vezes você vai para a igreja, só sabe ficar murmurando, falando mal do pastor, falando mal dos profetas, mas você não toma atitude, você fica lá, no errado, não toma atitude. Aí o que acontece? Você morre na fé e você não congrega em lugar nenhum, porque você fala que os pastores é tudo falso, porque eles não vivem o que prega, porque muitas das vezes eles roubam, mas o erro também não é deles, o erro é de você, porque na Bíblia já nos orienta que nos últimos tempos vai existir falsos profetas. Você entende? E aí, eu vou falar também, como eu coloquei aí, né? Do dízimo, das ofertas. Espera aí que eu vou procurar aqui um pouquinho. Que na Bíblia fala que de fato a gente deve dizimar. Em Malaquias fala que a gente tem que dizimar. Tem vários versículos, é que nem eu falei. Se de repente as pessoas lessem a Bíblia, seria muito mais fácil. Para quando eu estar falando aqui, as pessoas teriam certeza do que elas saberiam. Eu estou procurando aqui. Inclusive aqui na Bíblia orienta, ó. Tende cuidado, em Colossenses capítulo 2. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutileza, seguindo os rendimentos do mundo, rudimentos do mundo e não seguindo a Cristo. Na Bíblia, aqui ensina tudo, gente. Aqui ensina, você fala assim, é um falso pastor, ele só rouba, então você está no lugar errado. Então você tem que começar, tem N ministérios para você estar observando a liderança, observando como que anda a igreja. Então o erro não está nos pastores, porque na Bíblia, Deus já deixou tudo na Bíblia. Desde o início eu falei para vocês aqui que tudo que vocês precisam saber para se orientar a sua vida tá na Bíblia. Vocês precisam, de fato, ler mais a Bíblia, sabe? E no final da Bíblia sempre dá. Você quer saber sobre dízimo? Lá no final da Bíblia tá dízimo, então você vai ter todas as referências. Você quer saber tudo que você quer saber na Bíblia para te ajudar? Lá no final da Bíblia vai estar escrito tudo as referências. Aí, sobre o dízimo. Filho, me ajuda aqui a achar onde está escrito sobre o dízimo, para mim poder ler aqui um versículo pros irmãos. Aqui, ó. Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? No dízimo, nas ofertas alçadas. Então na Bíblia está escrito, tem gente que fala assim, não vou dar dízimo porque o pastor é ladrão, porque ele vai roubar o dízimo. Não, então você tem que fazer isso que eu falei. Como que você pode saber? Você pega o líder geral da igreja e vê se ele vive em mansão, vê se ele tem um carrão caro, vê se ele vive na ostentação. Se ele vive nessa ostentação, então essa é uma igreja que talvez, se você dizimar, a igreja mesmo, ela padece, porque tem igreja que hoje o dízimo está sendo colocado direto na conta. Isso não é de Deus.
colocar o dízimo, não tá acreditando no profeta que tá ali pregando a palavra, se na Bíblia fala que a gente tem que confiar nos profetas de Deus, os que pregam e vivem a pregação. Então você tem que eliminar as possibilidades de você congregar em umas igrejas que muitas das vezes talvez já andou no caminho, mas talvez entorteou de alguma forma. E eu conheço também igreja, então você se oriente bem. Essa semana, como vocês percebem, Deus está me usando para orientar você que está interessado a servir a Deus de uma forma correta e não se sentir injustiçado e não ficar murmurando, falando para Deus que você quer servir a Deus, mas tá vendo, Deus? As igrejas estão todas erradas, porque em Apocalipse tem 7 igrejas e cada igreja lá em Apocalipse, sempre Deus coloca que não é perfeita. Cada uma tem algo que não torna ela perfeita. Então isso quer dizer que no mundo em geral pode ser que as igrejas não sejam 100% perfeitas, mas provavelmente você ainda vai encontrar uma que ainda pregue a salvação, que ainda se alimente da palavra e que você vai andando por ela até quando for o arrebatamento e até quando Jesus voltar. Mas para que você faça isso, você tem que pegar a Bíblia, você tem que se orientar na Bíblia e tem que começar a observar todas as igrejas. Eu conheço igreja que deixou de fazer acabamento na igreja por um bom tempo, para que os irmãos que congregavam ali se comovessem e vissem que a igreja precisasse de acabamento e ficava só pegando as ofertas dos irmãos. E o líder lá em cima andando de carrão, mansão, ostentando, e a igreja sem acabamento, porque estava querendo pegar mais. Então vocês têm que se orientar. Se vocês orar a Deus, se vocês pedir para Deus, Deus mostra tudo para vocês. Deus mostra tudo. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que se santificar, você tem que ler a Bíblia, você tem que se preparar. Mas ficar colocando a culpa... Quando Eva e Adão pecou, um ficou colocando a culpa no outro até colocar a culpa na serpente. Então, sempre você vai estar colocando a culpa em alguém. Só que aqui na Bíblia está orientando tudinho a todos nós como nós devemos seguir. E no dia, porque vai vir o dia do arrebatamento, sim, e está chegando o próximo. E não pense que o dia do arrebatamento que Deus vai vir, vai estar todo mundo sofrendo, vai estar... Não! No dia do arrebatamento, na Bíblia também está escrito que vai estar tudo muito bem, vai estar todo mundo casando, fazendo festa, vai estar uma mil maravilha. Então, muitos crentes vão estar despreparados, desapercebidos, assim quando foi no dilúvio, que Noé pregava que ia vir um dilúvio e ninguém acreditava. E quando veio o dilúvio, estava todo mundo se casando, todo mundo em festa. Então, todo mundo está prometendo que a partir de certo momento vai ser tudo mil maravilhas. Enquanto muitos falam assim, nossa, agora a gente pode relaxar, descansar. Nada disso. Agora você tem que se preparar, porque quando tudo estiver indo muito bem, então isso é sinal que a vinda de Cristo está próxima. E o inimigo, ele vai colocar nas igrejas, como eu já li aqui em alguns versículos, falsos profetas, que aqui mesmo fala que até os escolhidos que conhecem a palavra, os vão, de repente, se eles não buscar bastante a Deus, orientação e discernimento, eles vão ser enganados. Você entende? Então você tem que congregar, porque na Bíblia fala que você não pode ficar sem congregar. Você tem que dar o dízimo, dar oferta, você tem que fazer voto, mas olha só aonde que está escrito aqui na Bíblia. Em João, capítulo 2, eu vou só ler um pedacinho do versículo. Você quiser, você se orienta, você lê mais. Capítulo 2, versículo 16 fala assim: e disse assim, que vendia pombos, isso Jesus, no caso, relatando, né? Tira daqui este e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Resumindo, não faça da casa de meu pai comércios. Aí você fala, aí gente, pessoas leigas que não buscam conhecimento na Bíblia. Por exemplo, tem igreja aí que vende vassoura ungida. Aí você compra a vassoura por R$1.000, você vai à sua casa e vai varrer todo o lixo.
Isso é engano do inimigo, que você vai pegar a vassoura e não vai acontecer nada se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não jejuar, se você não estiver servindo a Deus. Pode ser o que for, vassoura e outros itens mais que eu não vou ficar citando, que vocês já sabem, né? Que hoje em dia, a maioria das igrejas, hoje em dia você vê a igreja, ó, um do lado da outra. Tem mais igreja hoje, eu acho, do que bar, sabe? Assim, eu acho que tem mais, graças a Deus por isso, porque tá sendo pregada a palavra. Muita delas de forma errada. Aí cabe a nós se orientar na Bíblia, como eu falei agora. Que nem, por que aconteceu Não. Por que existe o protestante? Como que surgiu? O protestante, que eu tenho conhecimento, se eu estiver errado vocês comentem aí, falem, me corrija. O protestante, ele surgiu porque naquela época não era todo mundo que tinha acesso às escrituras, ao conhecimento. Tanto, se eles pegassem, uma vez eu assisti um filme, se eles pegassem alguém roubando alguma parte para ter conhecimento, eles matavam, eles enforcavam, eles colocavam na guilhotina, porque eles não queriam que as pessoas tivessem conhecimento, porque eles roubavam dali dos fiéis o máximo de igreja que eles, o máximo de dinheiro que eles podiam, ouro, prata, sei lá o que for. Então, chegou um momento que teve um que teve acesso ao conhecimento e começou a comparar. Opa, aqui na Bíblia está escrito assim: não fareis imagem de escritura, não adorareis outro Deus a não ser eu. Então, tá cheio de imagem imagens para adorar, né? Então tá errado. Então, por isso que surgiu esse protestante, porque estava seguindo errado do que estava escrito na Bíblia. Então, hoje em dia, por causa da ganância, do dinheiro, aí o que acontece? Permanece. Só cabe a mim, cabe a você, a ler a Bíblia, a procurar conhecimento, pedir orientação de Deus, e você se encaixar que ainda existe. Por mais difícil que seja, existe ainda a igreja que ainda prega o evangélico da forma correta, que ainda te direciona para você vencer as suas lutas. Não é pecado pregar prosperidade, como eu já falei outra vez. Jó era próspero, Abraão era próspero, muitos dos servos de Deus fiéis eram próximos, temente e obediente a Deus. Porque, por exemplo, Salomão, Deus prometeu para Davi que Salomão ia ser rei. E aí, quando Salomão foi rei, Deus falou assim para ele: o que você quer? Quero sabedoria. Deus deu tanta sabedoria que Salomão não soube usar a sabedoria. Nunca, hoje em dia, ninguém teve tanta sabedoria quanto Deus deu para Salomão. Mas Salomão só pediu sabedoria, ele não pediu riqueza. Só que ele não soube administrar a única coisa que ele pediu, que seria uma coisa boa pra gente, sabedoria. Ele teve tanta sabedoria que ele foi pro caminho errado, começou a adorar deusas, começou a distanciar do caminho de Deus, e pode ler na Bíblia que Deus começou a se irar com Salomão. E Deus, ele só não tirou o reinado de Salomão porque ele tinha prometido para Davi que Salomão ia permanecer com o reinado dele. Mas Deus falou para Salomão que a partir do filho dele, o reinado não ia continuar por causa da desobediência de Salomão. E hoje em dia, nas igrejas, eles estão visando muito prosperidade. O inimigo, infelizmente, ele tá cegando muitos pastores bons, sabe? Pastores usados de Deus. Tá cegando um pastor, tá cegando cantores, tá cegando por causa de fama, por causa de glória, sabe? Assim, tá subindo pra cabeça. Então, muitas das vezes, eles conhecem a palavra, têm temor de Deus, mas eles estão que nem Balaão, com intenção de servir a Deus, de escutar a Deus, mas desapercebido, assim, na ganância pelo dinheiro. Que eu vou ter bastante dinheiro, eu vou ter o carro que eu quero, eu vou comer onde eu quero. Então isso tá deixando desfocar daquilo que é o que na verdade ele teria que ter, a salvação. Porque aqui ninguém tem garantia da nossa vida, se amanhã eu tô viva, se amanhã eu tô morta. Eu conheço um cara que ele era marido de uma amiga minha, que eu tinha muita dó dela, porque ele era pastor,
É tudo verídico o que eu conto. Ele era pastor e ele espancava essa minha amiga. E eu chegava lá e ela ficava arrumando aquelas desculpas de sempre, sabe? E ela tava grávida, o olho roxo, e ele era pastor. E eu olhava assim pra ele, tinha uma imagem de manso e ainda pregava a palavra pra mim, sabe? Uma vez até eu falei uma palavra pra ele, mas aí ficou pra lá. E aí, sabe o que ele fez, esse pastor? Ele tinha 38 anos. Ele começou a pegar menininha nova, esse pastor. Aí maltratava a mulher dele, que era minha amiga, e aí largava ela, e ela catava a menininha, e ele vivia nessa bagunça, sabe? Assim, aí você acha que Deus não tá vendo isso? Você acha que você é imortal? Não, a gente não é imortal. Por isso que eu tô me consertando, sabe? Assim, vocês estão vendo que eu tô mudando radicalmente, praticamente, porque eu sei que Jesus vai vir e eu não quero ficar para a tribulação, não queira saber como é a tribulação. Se você acha que a terra, que tem gente que fala assim, a terra já é um inferno, você não queira imaginar como que é a tribulação. E esse pastor, ele ficou um tempo batendo na pessoa lá, vivendo a vida de qualquer jeito, achando que podia, e pastorava ainda, sabia? Sabe o que aconteceu? Por isso que é importante você, antes de dormir, você orar. E na hora de acordar você orar, porque você não sabe a hora que você vai morrer. E se você orar, você pedir perdão pelos seus pecados e tal, de repente se você morrer sem saber, você vai pro céu. Ele morreu infartado dormindo. Ele teve N oportunidades, talvez, para ele se consertar, e ele achou que ele nunca ia morrer, talvez, ia viver naquela vida bagunçada. Então, você fala assim, mas aquele pastor, ele é ladrão. É muito importante você ler a palavra de Deus, que você não pode nem defamar, ele pode ser o ladrão que for, mas você não pode defamar, porque na Bíblia fala que ai daqueles que saem defamando os meus profetas. É Deus que vai prestar conta com ele. O seu dever não é de sair defamando os pastores. O seu dever é de se alinhar no lugar onde você vai servir a Deus. Então é isso a palavra de Deus que ele tem pra mim e pra você nessa noite, que é pra você congregar, que é pra você ofertar assim. Aí você fala assim, mas eu não quero dar dinheiro pra enriquecer pastor. Então, converta seu dízimo, a sua oferta em cestas básicas, converta em comprando coisas pra igreja, porque muitas das vezes quem rouba o dinheiro é os líderes lá em cima. E eles deixam as igrejas padecendo. Às vezes a igreja precisa, talvez, de um ventilador, precisa de algum equipamento, alguma coisa, e o dinheiro vai tudo lá para ostentar os líderes. Então, você converta seu dinheiro de uma forma assim, de cesta básica, seja dessa forma que você achar melhor. Mas não deixe de congregar, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar e não deixe de servir a Deus. Porque no dia do juízo final, Deus não vai aceitar. No dia do juízo final, Deus não vai aceitar desculpa nenhuma. Na Bíblia está escrito que Deus não vai ter justificativa. Porque eu não estava na igreja, porque o pastor, ele roubava a igreja. Mas tem N ministérios para você congregar. Então, aqui se encerra. Eu teria N versículos para me poder ler para você, mas aí é bom você mesmo ir lá e ler, porque aqui, fala assim: bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Aqui na Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui um versículo que eu queria. Só um minutinho. E tem outra coisa. Os pastores, normalmente, vocês têm sabedoria para vocês pregar para as almas, porque Jesus, ele era manso e humilde com as prostitutas, com os leprosos, com os cegos, mas ele era áspero com os fariseus e com os hipócritas. Os fariseus e os hipócritas eram os que só cobravam das pessoas santidade, mas ele mesmo não demonstrava ter um coração bom, um coração piedoso. Em 1 Reis, capítulo 9, fala assim: e se tu andares perante mim, como mandou sinceramente Davi, confirmarei
aqui fala que confirmarei o trono, mas se você for obediente a Deus, todas as promessas que Deus prometeu na sua vida e na minha, irá se cumprir. Pode ter certeza. Se algum profeta profetizou na sua vida e não aconteceu, você analise e examine a sua vida, depois você analise e examine a vida do profeta, e aí você vai ter a sua resposta por que não aconteceu. E aí eu vou cantar um hino de encerramento. De obedecer a Deus, você pode perder o seu maior troféu, que está lá no céu. A sua alma vai descansar na paz adorando a Deus. Tem muita gente que está esquecendo disso e está se iludindo em viver bem, em prosperidade. Deus também, Ele pode dar para você e para mim de tudo do bom e do melhor. Hoje a palavra muito maravilhosa que foi pregada lá na igreja foi que Jesus, Ele foi tentado por Satanás para transformar a pedra em pão. Foi tentado por Satanás que o inimigo falou que se ele se prostrasse diante do inimigo, ele ia dar todo mundo. E tem gente que está fazendo isso. Está se prostrando diante do inimigo para ganhar as riquezas aqui do mundo. Porque na Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Não se curve diante do inimigo, não sirva o inimigo. É muito melhor você servir a Deus, que Ele vai te prosperar também. Ele vai te dar do bom e do melhor. Se você for obediente a Ele, você vai ter do bom e do melhor dessa terra e ainda vai ter seu nome escrito lá no livro da vida. E se Ele não der para você grandes prosperidades, como talvez o inimigo oferece muito mais, é porque Ele quer regrar ali para você não sair do caminho dele. Porque se muitas das vezes Ele te prosperar tanto, o que vai acontecer? Você vai ficar ocupado com as prosperidades daqui da terra, vai pra praia, fazenda, só vai se divertir, não vai ter mais tempo para Deus. Por isso que muitas das vezes Deus, Ele tem poder de dar de tudo do bom e do melhor para mim e para você aqui na terra, mas muitas das vezes Ele não dá porque Ele conhece. Nós que somos pais, a gente conhece cada comportamento, cada filho que nós temos. A gente sabe se a gente dá para liberar para sair, o outro já não dá, porque a gente conhece cada um o comportamento dele. E Deus, Ele conhece muito bem a mim e a você. Então, não se prostre
diante do inimigo para ganhar o reino daqui do mundo. Se prostre diante de Deus e você terá bênção. Se for regrado, mas o Senhor fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Ele pode regrar, mas ele não vai permitir que você e nem eu mendigue o pão. Ele vai prover, nem que ele provê cada dia, mas tem servo dele que é necessário ele prover cada dia, porque se ele abençoar um pouquinho, já desanda um pouquinho. Então é até aqui a mensagem de Deus, que você possa meditar essa noite, e eu vou fazer a oração final. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu. Essa missão de estar orientando, Senhor, tanto a mim quanto a quem está ouvindo. Que o Senhor venha, Senhor, dar discernimento para essa pessoa da forma que eu falei. Talvez não foi da forma que ela entendeu muito bem, mas se ela estiver conectada com o Espírito Santo de Deus, ela vai entender, Senhor, o recado que o Senhor está dando para o povo teu, Senhor, porque o povo está disperso, Senhor. A tua vinda está próxima, Senhor, e o Senhor está que nem um anjo com Balaão, está tentando avisar o povo que a vinda deles está próxima, e o povo está disperso, está preocupado com prosperidade, está preocupado em ganhar dinheiro do povo e não está preocupado com a alma do povo. E o Senhor está muito irado com isso, e muitas das vezes o Senhor está colocando adversários, reinos contra reinos, porque o Senhor está irado com essa situação e ninguém faz nada, Senhor. E o Senhor está falando assim, o que ele precisa fazer para despertar o povo de Deus? O que ele precisa fazer? Será que ele vai ter que fazer uma jumenta falar para que o povo de Deus venha se despertar da cegueira que o inimigo está fazendo aí nas igrejas? Tantas igrejas falando que é crente, mas muitas das vezes crente da boca para fora, mas não está sendo um cristão, porque cristão é servir a Deus, e Deus está me usando, eu que não sou ninguém, não sou nada, para falar: desperta, povo de Deus, desperta que Jesus está vindo, e depois que ele chegar aqui, não vai ter mais choro, não vai ter clamor, porque ele está dando a oportunidade agora, em nome de Jesus. Amém. Ai, fiquem na paz.